Oi pessoal, aqui é o Thiago de novo, tá? Vou falar agora sobre a relação entre mito e filosofia, né? Mito conta uma origem de algo, né? Você pode ter mitos sobre a origem dos deuses, mitos sobre a origem do universo, né? Ou do cosmos. O pensamento mítico era dos gregos, por exemplo, né? Outros povos têm seus mitos, mas falando dos gregos antigos, os gregos século XII a.C., período micênico, tinham seus mitos. Explicavam as coisas a partir de mitos. Os mitos têm por característica dizer de relações de superação, né? Zeus superou seu pai e atualmente então ele é o Deus mais poderoso, né? Relações de hierarquia, de poder. Numa sociedade como a grega, democrática, havia a ideia de igualdade específica, igualdade no sentido específico de igualdade de poder político, né? Então a explicação por mito em que existia uma hierarquia de poder não era a melhor aceita, né? Não é o que os gregos estavam querendo. Daí que começa a surgir a ideia de que o homem vai vai fazer um discurso sobre as coisas, sobre tudo, sobre a physis, né? Sobre a physis. Esse discurso aparentemente, né, é um discurso tentando não se relacionar com os mitos, mas observar os objetos, né? Tá bom? Então aí, tradicionalmente, se fala muito de que isso é um rompimento com o mito, né? Mas, olha que interessante as coisas que eu vou começar a falar agora. A filosofia não vai conseguir se desvencilhar do mito. Porque o mito, ele apreende o objeto dele de uma forma que o homem não consegue apreender. A filosofia reconhece, os primeiros filósofos reconhecem, e até hoje a filosofia reconhece, de que o homem nunca chega a uma verdade final. Nunca chega a um saber acabado sobre alguma coisa. A filosofia, então, reconhece que o homem é alguém que propõe narrativas, mas ele nunca vai conseguir aprender totalmente o seu objeto. Daí, o mito, os deuses, as coisas que falam o mito, né? Os deuses, ou a ideia de cosmos, sempre terem um apelo para a filosofia, sempre serem inspiradores para a filosofia, né? A filosofia não precisa se separar dos mitos, então ela pode se relacionar com eles, né? Para buscar inspiração, até a inspiração dessa visão totalizante, na necessidade de se utilizar, por exemplo, a imaginação ou a intuição, né? Para ao observar fenômenos, ver um todo a partir de uma coisa particular, né? Isso é uma inspiração do mito. Então, para falar melhor sobre isso, eu vou usar essa relação entre mito e razão. Eu vou falar a partir do Édipo Rei, do Sófocles, tá? Eu tô com esse livrinho aqui, ó. Vocês devem conhecer, tá? Olha só, gente. O Édipo Rei foi escrito no século V a.C., né? Então,
no auge da democracia ateniense. Então a gente está naquele momento em que o homem tem que decidir sobre as leis da cidade. Não há mais um rei divino. Então não existe o rei divino. Os deuses são adorados, mas eles não são mais aqueles que vão dizer as leis. Então há um distanciamento das leis, dos assuntos, um certo distanciamento dos deuses, dos assuntos corriqueiros dos homens, né? Então o homem é aquele que é visto como aquele que deve decidir sobre a vida da cidade e também sobre a própria vida. Eu não vou fazer uma diferença aqui entre vida da cidade e própria vida, né? Eu vou falar que o homem é aquele que decide. Essa divisão, essa separação entre decidir sobre a polis e decidir sobre si, uma separação assim é uma coisa que faz sentido pra gente, modernos. Mas pro grego antigo, ele chega no século V como aquele que decide, aquele que tem uma razão a ser exercida, né? Eu vou contar a história do Édipo e para comentar o que eu quero dizer, tá? A relação entre filosofia e mito, tá? Édipo, no começo da história, recebe cidadãos de Tebas, Édipo é o rei, cidadãos dizendo que muitos estão morrendo, aquela situação tá desesperadora. Édipo, então, eu posso errar um pouco ao contar a história, mas eu não vou trair a história, tá? Édipo, então, ele diz que vai resolver, que vai procurar resolver aquilo. Como? Eu vou procurar escutar os deuses, tá? Procurar ouvir os deuses. Então há um reconhecimento aí de que os deuses sabem alguma coisa, tá? Nesse primeiro momento. Há alguma coisa melhor do que o homem, tá certo? E isso o grego antigo nunca vai deixar de lado, mesmo sabendo que ele está sozinho. Ele está sozinho para... Está sozinho não. Ele não tem um rei divino próximo para dar uma palavra eficiente. Ele precisa da conversa, precisa do diálogo. Então a palavra dele é falha, mas ele não tem saída. Então ele não tem a participação, a ajuda dos deuses, né? Os deuses sempre são vistos como aqueles que têm uma visão, um olhar, um conhecimento sobre o todo, tá? Então nas situações difíceis os deuses são chamados. Então o Édipo consegue envia alguém do seu reinado para saber do deus Apolo o que acontece com a cidade. Então o deus diz que a cidade está impura, porque continuará impura enquanto o assassino do rei anterior, Laio, não for descoberto. Sófocles então vamos descobrir quem é o assassino de Laio. Se incumbe dessa missão. Para isso, aí como o passo seguinte ele chama Tiresias, que é um cego que vê o futuro. Então chama Tiresias que vê o futuro. Tiresias se aproxima e a princípio se recusa a falar o que está acontecendo. Se recusa a dar uma visão. Interessante, o cego dá uma visão, né? Porque o Édipo fala. Não, eu vou esperar para explicar para vocês. O Édipo insiste que o Tiresias fala, Tiresias não fala. Tiresias está guardando alguma coisa.
Até que o Édipo diz, então eu vou acusar você de ser o assassino de Laio. O Tireses então, olha só, aí o Tireses muda completamente. Eu não sou subordinado a você, rei de Tebas, eu sou subordinado a Apolo. Aí tem uma diferença entre lei dos homens e lei divina, né? Eu sou subordinado a Apolo. E saiba que você, Édipo, não sabe quem você é de verdade. Não sabe quem é a sua esposa de verdade, quem é o seu pai de verdade, o que você fez no passado. Portanto, você não sabe quem você é de verdade. Aquele que você acha que você é, está errado. E você também não sabe como será seu futuro. Mas eu posso te dizer que teu futuro será negro. Édipo, então, fica revoltado contra Tireses e diz: você, Tireses, é cego, vive no escuro. Eu enxergo, eu vivo na luz. Mas luz, para o Édipo, é a razão. Édipo se considera dotado de razão. E isso garante que ele vai conseguir encontrar um assassino de Laio e resolver o problema da cidade. O Édipo, então, se considera dotado de luzes, afastado das crendices, dos rituais, dos deuses. Para ele, essas coisas são besteira. Apesar de falar isso, ele teme os oráculos, né? Ele vai começar a temer cada vez mais os oráculos. O Tiresias diz assim para ele: olha, você no passado fugiu de um oráculo, de uma previsão que fizeram sobre a sua vida. Você fugiu. Mas quanto mais você quis fugir, mais você se aproximou desse oráculo. Quanto mais você quis fugir do seu destino, mais você se aproximou dele. O Édipo considera que a razão dele foi que fez com que ele salvasse a cidade no passado, porque quando Édipo chegou na cidade, a esfinge, um grande monstro, propôs o enigma para ele. E usando o raciocínio, ele derrotou a esfinge e se tornou o rei de Tebas. Então, o Édipo é muito confiante na sua razão. E descrente de que um homem pode conhecer sobre os deuses, conhecer o que os deuses pensam. Nisso, ele deslegitima o que o Tiresias fala, né? O Édipo tem medo dos oráculos, né? E tenta, em todo momento, tenta como pode diminuir o valor deles, né? Por exemplo, no seu caminho por descobrir quem matou o Laio, para livrar a cidade do mal, né, da peste que a assola, ele recebe a notícia de que o pai dele morreu. Né? Olha, Édipo escutou no passado de que ele mataria o pai dele e de que também seria esposo da mãe dele. Como o pai dele morreu sem que o Édipo tivesse matado, porque o Édipo acabou de receber aquela notícia, né? Édipo viu, tá vendo? Eu não matei meu pai. Tá vendo como os oráculos são falsos? Mas aí a mãe dele diz, a mãe dele não, né? A esposa dele, né? Diz: o Laio morreu, alguém matou o Laio numa encruzilhada. Depois, então, com essa informação, o Édipo vai descobrir o sobrevivente do ataque que matou o rei Laio.
sobrevivente dá características próximas de Édipo. Outra coisa também que o Édipo fica sabendo é que ele não era filho verdadeiro do rei, que ele acabou de saber que morreu. Então o Édipo vai começando a juntar essas informações e descobre. Primeiro ele descobre que ele não é filho do pai que o criou, né? Porque vou contar a história toda então. O Édipo é filho de Jocasta e Laio. O oráculo disse para o Laio: seu filho primogênito vai te matar. Então o Laio manda matar o filho. Alguém leva o Édipo para longe, mas não o mata. Adotam o Édipo, fazendo ele crescer, cresce muito bem. Mas Édipo fica sabendo que o destino dele é matar o pai e casar com a mãe. Então por isso ele foge do lugar onde ele estava, para evitar que acontecesse o destino. Nessa fuga, no caminho, ele encontra quem? O rei Laio, o verdadeiro pai dele, e o mata. Porque tiveram um problema de trânsito. Mata o Laio, a cidade de Tebas fica sem rei. Édipo chega em Tebas e se torna o rei. E casa com a mulher do Laio, com a mãe dele. Então, o Édipo primeiro descobre que o pai que o criou não é o pai dele. Portanto, ele não está livre de ter matado o pai. Depois descobre que descobre que ele matou um homem numa encruzilhada da mesma forma como o rei morreu, na mesma situação. Então ele percebe que pode ter sido ele mesmo o assassino de Laio. Depois ele conversa com um servo encarregado de levar o filho da rainha para longe. E obriga esse servo a confessar. E o servo diz: olha, esse menino é você. Nesse momento o Édipo fica desesperado, né? E olha só que interessante. Ai de mim, tudo está claro. Luz, que eu te veja pela derradeira vez. Aí ele descobre de quem ele é filho, de quem ele é o esposo. Aí ele vê que toda a felicidade dele, na verdade, era uma ilusão. E ele será o mais desgraçado dos mortais. Então, a luz, o abandonar da luz. Édipo, a Jocasta se mata, o Édipo cega seus olhos. Édipo abandona a luz, abandona a razão. Aí ele diz assim, aí o coro diz assim: ó sofrimento horrível de ver-se, eis o quadro mais horripilante que jamais tenho presenciado em minha vida. Que loucura, ó infeliz caiu sobre ti, que divindade levou ao cúmulo o teu destino sinistro, esmagando-te ao peso de males que ultrapassam a dor humana. Então, Édipo sofreu alguma coisa que ele não sabia esperar, não sabia como surgiu. Assim como a cidade também sofria coisas que não sabia de onde tinha surgido. Quem conhece essas coisas? Para o grego antigo, quem conhece a verdade sobre o homem, a verdade sobre a cidade? Quem pode dar alguma garantia do que está acontecendo comigo, com a cidade? Eu, numa conversa, na polis, conversa pública, decisão pública, chegamos a decisões. Mas se as coisas derem errado, a filosofia ela vai buscar entender cada coisa na sua relação com o todo, né? Isso eu falei no vídeo anterior. As leis que governam uma parte são as mesmas leis que governam o todo. As leis que me governam são as mesmas leis que governam a cidade. Na verdade, a physis,
os fisiologoi, estudiosos da physis, que chegavam às leis da physis, vão dizer que as leis do homem seguem as leis da physis. Então as leis do todo rebatem-se sobre as partes e governam as partes. Isso é uma teoria racional do homem. Mas será que realmente eu sei sobre o todo? Será que eu consigo aprender totalmente meu objeto? Quem eu sou, o que é a cidade? O grego nunca vai acreditar que ele vai ser capaz de entender as coisas completamente. Ele pode até ter momentos de acreditar nisso, mas é uma coisa, por exemplo, que o Sócrates vai combater. A híbris grega, a desmedida grega, o homem achando que ele entende tudo sobre si e sobre a cidade. A filosofia e o Sócrates então vai combater, vai mostrar como as pessoas não sabem exatamente aquilo que elas estão falando. As pessoas creem, acham que sabem sobre as coisas, mas não sabem. Falta a elas um conhecimento. Falta a elas a verdade. E elas acreditam que tem a verdade. O grego é orgulhoso. Mas o filósofo vai mostrar que ele não tem motivo para ser orgulhoso. O homem não tem motivo para orgulhar-se das coisas que pensa. Ele tem que amar a sabedoria, ou seja, amar como aquele que busca a sabedoria. Mas a busca é uma coisa incessante. E quem é o sábio? São os deuses. Quem sabe? São os deuses. Os mitos não vão ser abandonados na filosofia. Os mitos, como a origem inalcançável das coisas, uma teoria que fala de um começo que nenhum humano presenciou. Isso será mantido na filosofia como a ideia de que há algo que o homem não entende. Uma explicação absoluta, uma explicação completa. Um texto como o do Édipo Rei mostra que o orgulho, os problemas do orgulho na própria razão. O problema de se achar um sábio, de se achar um grande rei, porque um dia vencer um oráculo, acreditar na própria razão. Isso o homem não se conhece, né? O Édipo Rei é uma tragédia. É a tragédia desse homem, crente na própria razão, que se acha sábio, e a quem falta a filosofia, a quem falta o amor pelo saber, a busca pelo saber. Saber esse que, como é algo sempre a ser buscado, é algo que está para além de mim. Pode ser algo que está com os deuses, por que não? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero mostrar que o mito continua presente na filosofia, para lembrar de que há algo além do que eu penso. Tá? Então desculpem esse vídeo, a minha dificuldade em falar, tá? Mas vai assim mesmo, que eu não vou falar tudo de novo não. Valeu, gente.